Meu nome é Patrícia Piso, eu sou especialista e mestre em ortodontia e vou te dar algumas dicas sobre como cuidar de um aparelho ortodôntico corretivo. Então a gente sabe que os brackets, sejam eles metálicos, de porcelana ou safira, eles são colados sobre a estrutura dentária. E a gente sabe que tudo que é colado pode descolar. Então os primeiros cuidados são com relação à alimentação. Temos que evitar alimentos muito duros, exemplo assim de pipoca, rapadura, evitar chiclete, bala muito puxenta para não soltar os brackets, pois os brackets soltos não vai causar uma movimentação dentária e consequentemente vai atrasar o seu tratamento ortodôntico. Em relação à higienização, os brackets eles juntam muita sujeira, então toda vez que você terminar uma alimentação, o ideal é você fazer bastante bochechos para tirar aquele excesso de sujeira que ficou colado sobre a superfície dentária. Bom, a higienização do aparelho, a gente precisa desse kit, que é composto por uma escova ortodôntica, que ela tem um nicho aqui que é onde os brackets vão encaixar direitinho. E aí a gente usa a técnica de Stillman modificada, que é encaixar a escova 45 graus contra os dentes. E aí eu vou fazer movimentos de vai e vem, contando até 10 por um grupo de 2 a 3 dentes. Então vou escovar todo o lado de fora dos dentes, nesse ângulo de 45 graus. Depois eu tenho que escovar a parte de cima do dente, que entra em contato com o dente antagonista. Inclino a escova, vou escovar o lado do dente em contato com a língua ou o céu da boca. Aqui na frente a escova de dente ela vem em pé, com movimentos para cima e para baixo. E depois eu deito para escovar essa outra região. A gente não pode esquecer também de fazer a higienização da língua. Essa é a escovação. Outra escova que vai auxiliar muito na higienização dos brackets ortodônticos é a escova interproximal. Então eu vou entrar com ela, e fazer movimentos para cima e para baixo entre os brackets ortodônticos. Uma vez por dia, o importante é usar o fio dental. Se a gente tentar entrar com o fio dental tradicionalmente, ele não vai entrar até lá embaixo porque tem um fio ortodôntico que trespassa entre um dente e outro. Então, para isso, a gente tem que usar um passa-fio e aí fica igual uma agulha e linha de costura. Ou então o fio dental da Superfloss da Oral-B, que simula isso num sistema só. Então, eu venho com o passa-fio por baixo do fio ortodôntico e vou entrar entre um dente e outro, sempre contornando um dente e contornando o outro. Dente a dente eu vou fazer esse processo. E o aparelho ortodôntico no início, ele machuca um pouco. Então existem umas cerinhas ortodônticas que a gente pega um pedacinho delas em locais onde está machucando, a gente engole bem a saliva para a boca ficar seca e a gente pode colar essa cerinha nos locais onde os brackets estão machucando no início do tratamento ortodôntico. E se engolir essa cerinha não tem problema porque ela não é tóxica. Meu nome é Patrícia Piso, eu sou especialista e mestre em ortodontia e vou passar algumas dicas relacionadas aos aparelhos de contenção após o tratamento ortodôntico corretivo ativo.
independente da idade que a gente faz um tratamento ortodôntico corretivo, existe um protocolo de contenção mundial, que é o uso de um aparelho removível superior e uma contenção fixa inferior. O aparelho removível superior é chamado de placa de Hawley e a gente tem 2 protocolos de contenção. O primeiro é o uso desse aparelho 24 horas por dia, no primeiro ano, tirando para comer e escovar os dentes, e o segundo ano só para dormir. Ou normalmente em pacientes adultos que trabalham e falam o dia todo, esse aparelho dificulta um pouco a dicção, então a gente pode recomendar um segundo protocolo, que é o uso 3 anos só para dormir. É importante lembrar que esse aparelho é feito de acrílico no céu da boca, e esse acrílico, quando ele não está em contato com a saliva, ele tende a contrair-se. Então o ideal é, quando ele não estiver na boca, ele estar dentro de uma caixinha específica que o ortodontista passa na água. Certo? A escovação desse aparelho é feita com escova e pasta de dente, escovando toda a região interna e externa, e a gente não precisa usar nenhum produto específico, como detergente, que boa, água quente, porque pode causar distorções ou estragar o acrílico do aparelho. O aparelho inferior é feito por uma contenção inferior colada para o lado de dentro dos dentes de canino a canino. A gente tem 2 opções de contenção. Uma reta, que não permite com que a gente use o fio dental normalmente, e essa contenção que tem umas voltinhas, que é chamada de contenção higiênica. A vantagem dessa contenção higiênica é que ela permite o uso do fio dental como se você não estivesse usando a contenção. Essa contenção inferior, diferentemente da superior, que tem um protocolo de 2 ou 3 anos, ela é de caráter eterno, ela não sai da boca mais, independentemente da idade que você fez seu tratamento ortodôntico. E o porquê que ela é eterna? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a tendência dos dentes de baixo é caminharem para o centro da face. Isso chama-se envelhecimento da dentição. Então o uso dessa contenção inferior eterna é para manter o posicionamento dentário que o ortodontista fez no tratamento ortodôntico e também para evitar o envelhecimento da dentição. Vale salientar também que o tratamento ortodôntico, nesse uso de contenções, ele merece retornos periódicos ao ortodontista. Então, normalmente a gente faz um acompanhamento 3 anos pós-tratamento ortodôntico ativo, a cada 6 meses, para avaliação dessas contenções. Meu nome é Patrícia Piso, eu sou especialista em implantodontia e vou te passar algumas dicas pré-cirúrgicas, seja para extração de sisos ou alguma cirurgia oral menor, ou para cirurgias de implante. A primeira dica é em relação à alimentação. Então, procurar vir para a cirurgia não de jejum. O jejum ele só vai acontecer em casos de sedação com anestesista. Mas, via de regra, o paciente não faz cirurgia com anestesista, então o paciente ele tem que se alimentar pelo menos 2 horas antes do procedimento cirúrgico. Fazer cobertura antibiótica quando indicada pelo cirurgião, né, normalmente um antibiótico 1 hora antes da cirurgia, porque os efeitos pós-cirúrgicos em termos de cicatrização e edema são muito melhores. Vir com roupas confortáveis, né, tirando brincos, os adornos, vir acompanhado com alguém, né, porque dá um conforto psicológico maior e auxilia em algum caso de intercorrência durante a cirurgia. E em casos de fumantes, evitar fumar nas 48 horas que antecedem a cirurgia e nos 10 dias que a sucedem, pois esse tipo de procedimento auxilia no processo de cicatrização dos tecidos. Outra dica muito importante é planejar a sua ausência no trabalho e nas atividades físicas, uma vez que normalmente o cirurgião dentista, ele
recomenda a interrupção de atividades físicas por um período de mais ou menos uma semana após a cirurgia feita. E também deixar preparado alimentos bem gelados ou congelados em casa, como açaí, alguma sopa já batida, sorvete, já deixar toda essa alimentação preparada para a hora que você chegar do pós-cirúrgico já está tudo organizado dentro de casa. E se você fizer uso de qualquer medicação controlada por algum médico, é muito importante você avisar o seu dentista, principalmente medicações como medicações para pressão alta, para diabetes, para algum problema cardíaco, né? Avisar sobre esse tipo de medicação. Meu nome é Patrícia Peso, eu sou especialista em implantodontia e vou te passar algumas dicas pós-cirúrgicas que vão auxiliar você na sua recuperação. Então, nas primeiras 24 horas após a cirurgia, é importante você seguir essas seguintes recomendações. Primeiramente, uma dieta bem líquida, pastosa e gelada, né? Tudo muito gelado e líquido, como sorvete, açaí, refrigerante. Se você tomar alguma sopa, que essa sopa seja gelada ou pelo menos à temperatura ambiente. Quente de jeito nenhum nas primeiras 24 horas. Principalmente a aplicação de muito gelo no local. Eu gosto muito dessas bolsinhas de gel que a gente congela e aí o paciente aplica sobre a face, né, no local operado. E é importante, quando for usar essas bolsinhas de gelo, que você proteja a pele com vaselina ou hidratante, porque como vai estar anestesiada a região, muitas vezes você não sente a queimadura na pele. Evitar ficar fazendo bochechos ou cuspindo, porque essas distensões dos tecidos moles na boca pode soltar os pontos e aí vai prejudicar, né, a formação do coágulo, que é importante para a cicatrização no local da ferida. Evitar esforços físicos. Normalmente esse esforço físico ele é suspendido por mais ou menos 7 dias depois da cirurgia. Fazer uma higienização correta com escova macia, com fio dental e com o uso de colutórios, e no local da ferida passar a escova de dente de uma forma mais devagar e mais leve. E na primeira noite, no primeiro dia, na verdade, você vai ficar de repouso e procura manter a cabeça um pouco mais elevada com travesseiros. Certo? No segundo dia, a alimentação ela já pode passar pastosa, líquida, mas pode ser a temperatura ambiente, não precisa ser gelada como nas primeiras 24 horas, certo? E no terceiro dia é quando atinge o pico máximo do inchaço pós-cirúrgico. Então é importante, caso tenha um inchaço considerável na região no terceiro dia, fazer compressas mornas, pois a compressa morna ela aumenta a vasodilatação dos tecidos, dos vasos sanguíneos e melhora esse inchaço. Nesse terceiro dia também, normalmente acontece os hematomas e as equimoses, são aquelas manchas arroxeadas na pele, mas isso some num prazo de 7 a 10 dias. Essas recomendações são importantíssimas, pois vai garantir uma cicatrização melhor para você.
Meu nome é Patrícia Peso e eu vou te passar hoje algumas dicas sobre clareamento dental. Então, primeiro, o nosso dente ele é composto de 3 camadas. A camada externa, que a gente escova, pega, onde a escova de dente entra em contato. Essa camada chama esmalte e ela é translúcida como que um vidro. Embaixo do esmalte a gente tem a dentina, que é a camada que dá a cor ao dente. E abaixo da dentina, o nervo, que é a polpa, a parte viva do dente. Então, como que funciona o clareamento? O clareamento a gente usa géis à base de peróxido de hidrogênio ou carbamida. E esse gel, ele penetra nos túbulos do esmalte, chega na dentina e clareia a matiz da dentina, clareando o dente como um todo. Esses géis, eles podem ser feitos em 2 modalidades. O clareamento caseiro ou o clareamento a laser feito em consultório odontológico. O clareamento caseiro, a gente molda a sua boca, faz umas moldeiras de silicone e te entrega um géis em concentrações diferentes, onde você vai usar esse gel para dormir ou 2 horas durante o dia. E o clareamento a laser, ele é feito em consultório, com esses mesmos géis, só que numa concentração bem maior, onde a gente ativa a entrada desse gel no túbulo do esmalte chegando na dentina com o aparelho de laser. Qual é o melhor clareamento? Vai depender muito da sua colaboração em relação ao clareamento. Se você for um paciente colaborador e metódico, o clareamento caseiro tem excelentes resultados. Hoje, o que a gente sabe clinicamente é que a melhor opção são os tratamentos conjugados de clareamento caseiro com clareamento em consultório odontológico. Outras dicas em relação ao clareamento é que o clareamento ele só clareia o que é dente natural. O que você tiver de restaurações, de próteses, porcelanas e resinas não vai clarear. E aí, após o clareamento dentário, você tem que fazer uma avaliação com o seu dentista para saber o que vai ter que ser trocado ou não. Durante o processo de clareamento, é muito importante você ter algumas restrições em relação à alimentação. Tudo que tiver pigmento, o ideal é a gente suspender. Então, molho de tomate, evitar refrigerantes como Coca-Cola e Fanta Uva, vinhos tintos, chocolates, né? Dê sempre preferência aos chocolates brancos ao invés do chocolate escuro. Então, esses pigmentos, eles acabam atrasando um pouco o processo de clareamento. O café também, que é muito importante. Caso você entre em contato com algum desses alimentos, o ideal é você logo em seguida entrar com a higienização. Lembrando, a pasta de dente utilizada durante o processo de clareamento tem que ser uma pasta de dente branca, evitar aquelas pastas coloridas, com listras azuis, vermelhas ou aquelas pastas completamente com coloração azulada. E em relação ao clareamento, as contraindicações hoje pacientes fumantes, né, que está contraindicado esse tipo de procedimento clínico, pacientes gestantes ou que estão amamentando. E os problemas que o clareamento pode causar em você é uma sensibilidade durante o procedimento. Isso pode ser resolvido com bochechos à base de flúor, com pastas específicas para a sensibilidade. E às vezes notar a gengiva um pouco irritada. Isso acontece quando você exagera na quantidade de gel colocada na moldeira, no caso de clareamentos caseiros. E lembrando que ultimamente foi colocado, né, por pessoas públicas o uso da cúrcuma, ou agora está em moda aquelas pastas de dentes com carvão ativado, e a gente sabe que é comprovado cientificamente que a única coisa que branqueia os dentes chama-se clareamento dental.